Ecomuseu Natural do Mangue. Ecomuseu Natural do Mangue apresenta Museu Itinerante, Educar para Libertar. Vizinhos do Manguezal. A região costeira possui uma imensa riqueza biológica, mas também pode ser caracterizada pela complexidade de suas feições geomorfológicas, como praias, recifes, estuários, manguezais, lagunas, dunas e restingas. Essas feições mantêm relações ecológicas e, portanto, são interdependentes. O processo de degradação de qualquer delas afetará as outras, na medida que todas se comportam como zonas de transição entre os dois maiores ecossistemas, o aquático e o terrestre. Um ecossistema é uma associação autossustentável entre plantas, animais e as partes abióticas do ambiente físico. Mas ecossistemas são sistemas abertos, onde todos os seus limites funcionam como zonas de transição e não como demarcações nítidas. Assim, é necessário tratá-los como um complexo de muitas variáveis, todas funcionando independentemente, mas ao mesmo tempo interligadas como complicados fluxos de energia e matéria. O manguezal é uma dessas feições geomorfológicas ecossistêmicas que possui esses fluxos de energia e matéria com seus vizinhos. E você conhece os vizinhos do manguezal? Ecossistema dunar. As dunas são ecossistemas constituídos por grãos de areia muito finos, que se desenvolvem principalmente pela ação dos ventos, formando montes ou montanhas de diversas formas e tamanhos. Elas são extensas barreiras naturais dinâmicas que impedem o avanço do mar e ainda a entrada da água salgada nos lençóis freáticos. Além disso, as dunas protegem as áreas adjacentes contra o processo de erosão. As dunas são formadas através de um processo complexo decorrente da ação dos ventos e do mar. Geralmente surgem em locais com baixa pluviosidade e sua expansão ocorre de maneira lenta e gradativa. Os principais elementos das areias das dunas é a sílica, magnetita e o quartzo. Por esse motivo, é possível encontrar as dunas de cores variadas. O acúmulo de areia surge com os fortes e constantes ventos em uma determinada direção e também pela ação das marés altas, as quais trazem muita areia e não conseguem levar tudo de volta. Para que elas ocorram, é necessário um local de baixa vegetação, com presença de alguma barreira e que aos poucos vão constituindo montes de areia. Dependendo da variação dos ventos, a paisagem pode se alterar ao longo do tempo. As dunas são ecossistemas que estão em constante transformação, podendo alterar sua forma, se deslocarem, diminuírem ou aumentarem. Segundo a movimentação, as dunas são classificadas em 3 tipos. Dunas fósseis, também chamadas de paleodunas. Esse tipo é o mais antigo e recebe esse nome por reunir fragmentos de civilizações pré-históricas. Dunas migratórias, também conhecidas como dunas móveis, porque mudam de local pela forte ação dos ventos e a ausência de vegetação ou barreira natural que a estabilizaria. Dunas estacionárias, também conhecidas como dunas fixas ou estáveis. Nesse caso, as dunas não alteram seu local de origem, decorrente da vegetação presente que a impede de migrar. Quanto à forma, as dunas são classificadas como duna estrela, que crescem de maneira mais vertical e recebem esse nome pelo formato piramidal que possuem. Duna crescente, chamada também de duna barchan ou barcana,
são as mais comuns, caracterizadas pelo formato de meia luna que possuem e também por serem mais largas. Dunas barcanoides. Se formam como as barcanas, porém a disponibilidade de areia é maior. Dunas transversais. Nestas, as cristas são transversais à direção do vento. Dunas longitudinais. São dunas mais retas que formam longas linhas contínuas. Dunas parabólicas. Têm formato em U e diferem das dunas crescentes na medida em que nas dunas parabólicas a crista aponta para cima. O ecossistema dunar é muito importante, não é simplesmente um monte de areia. As dunas é um dos ambientes da zona costeira mais degradados. Sofrem com a ação antrópica que altera sua dinâmica e compromete sua biodiversidade. Devido às condições ambientais que apresenta, as dunas abrigam uma fauna e flora restrita dentro de um ambiente que possui baixa umidade e salinidade. Nos locais de desenvolvimento das dunas, é possível encontrar insetos e roedores. Quanto à vegetação, as gramíneas, plantas rastreiras e de baixo porte são as mais encontradas, mas também podemos encontrar outro conjunto de animais que utilizam as dunas como área de proteção. Ecossistema estuarino. Estuários são ecossistemas de transição continente-oceano, com alta produtividade biológica, distinta biodiversidade bentônica e que sustentam importantes bens e serviços ambientais à humanidade. Estuários estão intimamente associados à dinâmica físico-química costeira, incluindo interações entre variáveis biológicas, meteorológicas e oceanográficas. Esses processos interagem e estruturam as comunidades bentônicas estuarinas, através de complexas interações em diferentes escalas espaciais e temporais. Atividades antrópicas têm contribuído para a transformação dos ecossistemas estuarinos, seja pela massiva introdução de efluentes, pela ocupação urbana e pela remoção de áreas vegetadas que alteram a hidrodinâmica costeira ou por crescentes atividades pesqueiras e de marinicultura. Além dos intensos impactos locais e regionais sobre os estuários, mudanças climáticas globais também exercem pressão sobre a dinâmica desses ecossistemas e suas comunidades de uma maneira, escala e intensidades ainda pouco estudadas. Mudanças na hidrologia estuarina podem, por exemplo, alterar a salinidade média estuarina, modificando padrões de distribuição e produtividade de invertebrados e alterar a cadeia trófica estuarina. Praias arenosas. As praias arenosas são caracterizadas por apresentarem uma intensa alteração dos fatores ambientais e biológicos, sendo que os organismos encontrados nesse ambiente possuem adaptações que os permitem suportar o estresse ambiental. As praias arenosas possuem grande importância socioeconômica, pelo desenvolvimento de cidades, existência de balneários e presença de atividades turísticas, comerciais e industriais. No Brasil, cobrem uma faixa de mais de 9.000 quilômetros, dominando quase toda a costa. Independente de onde se localiza, as praias arenosas são feitas de todo o material sólido e solto que esteja disponível. Areia, cascalho, seixos, conchas, grãos de rocha vulcânica, entre outros. A maioria do material sedimentar depositado nas praias é proveniente de rios, que correm pelo continente e se depositam na foz desses rios.
As ondas atingem as praias e provocam um deslocamento gradual desse sedimento ao longo da costa. Essa corrente costeira é responsável pela distribuição das praias na faixa litorânea. Não fosse assim, só haveria praia arenosa junto à foz dos rios. A movimentação das ondas e o tamanho dos grãos de areia são os fatores ecológicos dominantes no ecossistema de praias arenosas. A sobrevivência dos organismos intersticiais da meiofauna, isto é, aqueles que vivem nos espaços entre os grãos de areia, depende dessa presença de água. Por sua vez, a capacidade de retenção de água na praia depende do tamanho dos grãos, sendo mais facilmente retida em praias com grãos menores. As praias arenosas associadas a rochas são um ambiente desafiador para a vida marinha. Pelo impacto mecânico das ondas, a grande variação na temperatura e a exposição periódica às marés. Enquanto que a fauna das rochas possui um substrato para se fixar, a fauna das praias arenosas fica mais exposta. Ainda, as praias arenosas são hábitat de uma grande quantidade de espécies de aves e crustáceos e são o berçário das tartarugas marinhas. A morfodinâmica das praias é um sistema de transição bastante variável e sensível, ajustado à flutuação dos níveis de energia do local e sob a ação das ondas, do vento e dos organismos. Pela força das ondas, as praias podem ser classificadas em praias dissipativas, aquelas que possuem pequeno declive, areia de granulometria fina e muito fina e uma larga região de arrebentação, e praias refletivas, que são caracterizadas por um alto declive e forte ação das ondas, com granulometria de média a grossa. Ecossistema de restinga. A restinga é um espaço geográfico formado sempre por depósitos arenosos paralelos à linha da costa, de forma geralmente alongada, produzido por processos de sedimentação, onde se encontram diferentes comunidades que recebem influência marinha e com cobertura vegetal em mosaico. A vegetação das restingas é influenciada por fatores abióticos como a topografia do terreno, a influência marinha, que diminui à medida que se avança para o interior, e o solo, que é um fator limitante da distribuição de formações florísticas. As restingas são protegidas por leis no Brasil e devem ser preservadas. São usadas como hábitat por várias espécies animais e, portanto, são componentes importantes dos biomas litorâneos, assim como os manguezais. As restingas sofrem com o aumento da população urbana, a caça ilegal de animais silvestres, a destruição da flora, as rodovias com tráfego intenso, queimadas e presença de espécies exóticas. Esses problemas afetam o desenvolvimento da vegetação e a dinâmica do ambiente. A conservação da restinga evita a perda da biodiversidade e a invasão do oceano no ambiente costeiro, uma vez que a vegetação da restinga é uma barreira para conter a ressaca do mar, as erosões das praias e as erosões das dunas. Quer conhecer mais sobre os vizinhos do manguezal? Bom, que tal se consulta alguma dessas referências?